Título 6 dos Direitos e Vantagens, capítulo 1 do vencimento e da remuneração. Artigo 55. Vencimento é a retribuição pecuniária pelo exercício de cargo público com valor fixado em lei. Artigo 56. Remuneração é o vencimento do cargo efetivo ou em comissão, acrescido das vantagens pecuniárias permanentes ou temporárias estabelecidas em lei. Artigo 57. O servidor perderá, inciso 1, a remuneração dos dias que faltar injustificadamente ao serviço e a respectiva parcela proporcional ao descanso semanal remunerado. 2. A parcela de remuneração diária proporcional aos atrasos, ausência e saídas antecipadas iguais ou superiores a 60 minutos. Artigo 58. Salvo por imposição legal ou mandado judicial, nenhum desconto incidirá sobre a remuneração ou provento. Parágrafo 1º. Mediante autorização do servidor público ativo ou inativo, pensionista, cujo benefício previdenciário seja de responsabilidade do erário municipal, poderá haver consignação em folha de pagamento a favor de terceiro, na forma de consignações facultativas. Parágrafo 2º. Para fins desta lei, as consignações facultativas compreendem, inciso 1, mensalidade a favor de entidade sindical e associações de servidores públicos. 2. Contribuição a favor de plano de pecúlio. 3. Contribuição para a capitalização a favor de cooperativa instituída de acordo com a Lei 5.764. 4. Mensalidade de seguro de vida, instituído em favor do consignado e seus beneficiários. 5. Mensalidade de plano de previdência privada em favor do consignado e seus beneficiários. 6. Amortização de financiamento de empréstimo pessoal. 7. Despesas com aquisição de medicamentos e produtos farmacêuticos. 8. Mensalidade a favor de estabelecimento de ensino superior, técnico e profissionalizante, diretamente pelo estabelecimento de ensino, por conveniência com a administração pública municipal, para o consignado e seus beneficiários. 9. Prestação referente a imóvel residencial financiado por instituição financeira. 10. Prestação de amortização de empréstimos pessoais e financiamentos rotativos mediante cartões de crédito. 11. Mensalidade de plano de assistência à saúde suplementar nos termos da Lei 9.656, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde das regulamentações complementares expedidas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar em favor do consignado e seus beneficiários. 12. Amortização de despesas, inclusive saques, decorrentes de cartão consignado de benefício oferecido por empresas administradoras de cartão de crédito benefício. Parágrafo 3º. O total de consignações facultativas de que trata o caput deste artigo não excederá a 60% da remuneração mensal, observado que, inciso 1, 35% das consignações constantes do inciso 1 a 10 do parágrafo 3º do caput deste artigo. 2. 15% para a consignação facultativa, prevista no inciso 11. Inciso 3. 10% para a consignação facultativa prevista no inciso 12. Parágrafo 4º. Servidor público ativo ou inativo pensionista, cujo benefício previdenciário seja de responsabilidade do erário municipal, poderá optar em comprometer mais de 15% com o plano de saúde, não podendo, todavia, comprometer ao todo mais de 60% de sua remuneração ou provento. Parágrafo 5º. O pagamento do plano de saúde tem prioridade sobre o pagamento das demais consignações facultativas previstas no parágrafo 2º do caput do artigo 58. Artigo 59. As reposições e indenizações ao erário municipal serão descontadas em parcelas mensais não excedentes a 10ª parte da remuneração ou provento. Artigo 60. O servidor em débito com o erário municipal, que for exonerado, terá o valor do débito descontado de suas parcelas rescisórias. Caso o saldo não seja suficiente para cobrir a totalidade do débito, o servidor terá o prazo de 30 dias para quitá-lo. Parágrafo único. A não quitação do débito no prazo previsto implicará sua inscrição em dívida ativa do município. Artigo 61. O vencimento e a remuneração não serão objeto de arresto, sequestro ou penhora,
exceto nos casos de decisão judicial. Capítulo 2 da progressão. Artigo 62. Progressão é a passagem do servidor de seu padrão de vencimento para outro imediatamente superior dentro da faixa de vencimentos da classe a que pertence pelo critério de antiguidade e merecimento, observadas as normas estabelecidas neste capítulo. Artigo 63. A progressão se processará ao final do intertício do período de 5 anos de efetivo serviço público, observados os critérios do artigo 62. Parágrafo único. O período do estágio probatório não será considerado para fins de progressão. Artigo 64. Para fazer jus à progressão, o servidor deverá, cumulativamente, inciso 1, ter cumprido o intertício mínimo de 5 anos de efetivo exercício de serviço público municipal. 2. Ter obtido pelo menos a média de 70% em razão de todas as avaliações de desempenho realizadas no intertício. 3. Não ter sido regularmente repreendido ou suspenso durante o intertício. 4. Participar de atividades de aperfeiçoamento profissional pertinente à função e ao cargo que exerça durante o intertício, quando oferecidas pela Prefeitura Municipal e convocado o servidor. Artigo 65. O preenchimento dos requisitos listados no artigo 64 é condição para que a progressão seja feita com o percentual de 5% sobre o vencimento incorporável ao mesmo, progredindo de um nível para o subsequente. Parágrafo único. Os servidores que houverem tirado as licenças listadas nos incisos 2, 3 e 4 do artigo 108 não terão jus à progressão de que trata este capítulo. Capítulo 3. Do salário família. Artigo 66. Faz jus ao salário família o servidor que preencher os requisitos previstos na legislação federal que regulamenta o benefício. Capítulo 4. Das vantagens pecuniárias. Artigo 67. Além do vencimento, poderão ser pagas ao servidor as seguintes vantagens: inciso 1, indenizações; 2, auxílios pecuniários; e 3, gratificações e adicionais. Parágrafo único. As indenizações e os auxílios não se incorporam ao vencimento ou provento para qualquer efeito. Artigo 68. As vantagens pecuniárias não serão computadas nem acumuladas para efeito de concessão de quaisquer outros acréscimos pecuniários ulteriores, sob o mesmo título ou idêntico fundamento. Seção 1. Das indenizações. Artigo 69. Constituem indenizações ao servidor. Inciso 1. Diárias. 2. Indenização de transporte. Artigo 70. Os valores das indenizações, assim como as condições para a sua concessão, serão estabelecidas em decreto expedido pela autoridade competente. Subseção 1. Das diárias. Artigo 71. O servidor que, a serviço, se afastar da sede do município em caráter eventual ou transitório, fará jus a passagens e diárias para cobrir as despesas de alimentação, locomoção urbana e hospedagem, conforme dispuser em decreto expedido pela autoridade competente. Parágrafo único. A diária será concedida por dia de afastamento, sendo devida pela metade, quando o deslocamento não exigir pernoite fora da sede. Artigo 72. O servidor que receber diárias e não se afastar da sede, por qualquer motivo, fica obrigado a restituí-las integralmente no prazo de 5 dias úteis. Parágrafo único. Na hipótese de o servidor retomar a sede do município em prazo menor que o previsto para o seu afastamento, restituirá as diárias recebidas em excesso no prazo previsto neste artigo. Subseção 2. Da indenização de transporte. Artigo 73. Conceder-se-á indenização de transporte ao servidor que realizar despesas com a utilização de meio próprio de locomoção para a execução de serviços externos, por força das atribuições do cargo ou função, conforme dispuser em decreto expedido pela autoridade competente. Seção 2 dos auxílios pecuniários. Artigo 74. São concedidos aos servidores os seguintes auxílios pecuniários: inciso 1, vale transporte; 2, vale refeição; 3, cesta de legumes; 4, vale alimentação, que é a cesta básica. Subseção 1. Do vale transporte. Artigo 75. O vale transporte será devido ao servidor ativo que fizer uso de transporte público coletivo nos deslocamentos da residência para o trabalho e vice-versa, na forma regulamentada por decreto expedido
pela autoridade competente. Parágrafo 1º. O vale-transporte será concedido mensalmente e por antecipação para a utilização de sistema de transporte coletivo, sendo vedado o uso de transportes especiais. Parágrafo 2º. Ficam dispensados da concessão do auxílio os órgãos ou entidades que transportem seus servidores por meios próprios. Parágrafo 3º. O servidor preencherá formulário próprio informando as linhas de transporte utilizadas para deslocamento da residência para o trabalho e vice-versa. E neste mesmo documento, deverá autorizar o desconto do percentual de 6% de seu vencimento ou do valor referente ao gasto mensal, com o vale-transporte, o que for menor, para fazer jus ao auxílio. Artigo 76. O vale-transporte será devido ao servidor que participar de cursos e em demais ocasiões que seja determinada sua presença em dias diversos de sua jornada regular de trabalho, hipótese em que não será devido o desconto sobre seu vencimento. Subseção 2 do Vale-Refeição. Artigo 77. Será concedido ao servidor público e aos agentes políticos a título indenizatório Vale-Refeição. Artigo 78. O vale-refeição será devido aos servidores nas seguintes condições. Inciso 1. Com jornada de trabalho diária inferior a 8 horas e que tenha o vencimento até o limite fixado em decreto. 2. Com jornada de trabalho de 8 horas diárias e 40 semanais, independentemente do valor de vencimento. 3. Em escala de 12 horas trabalhadas em um dia seguida de 36 horas, destinadas ao descanso, independentemente do valor do vencimento, sendo o auxílio devido apenas nos dias de trabalho efetivo. Parágrafo 1º. O vale-refeição será concedido mensalmente por antecipação. Parágrafo 2º. O vale-refeição não será devido, inciso 1, no período em que os servidores tiverem gozo de férias ou durante o período de recesso escolar. 2. Nas hipóteses das licenças previstas no artigo 108 e seguintes, em que haja expressa previsão de não remuneração do licenciado. Parágrafo 3º. O vale-refeição será pago ao servidor cedido para exercício em outro órgão quando o ônus da sua remuneração couber ao município de Nova Lima, observada a sua jornada de trabalho habitual no município. Parágrafo 4º. O valor, a forma, as condições e o custeio do vale-refeição serão objeto de regulamentação por decreto, ficando autorizado, inclusive, o crédito direto ao servidor na folha de pagamento. Subseção 3. Cesta de legumes. Artigo 79. Será concedido ao servidor público nos limites e em conformidade com o que dispuser decreto regulamentador o auxílio cesta de legumes. Subseção 4. Artigo 79-A. Será concedido a todos os servidores, a título indenizatório, vale alimentação, que é a cesta básica, independentemente da jornada de trabalho. Parágrafo 1º. O vale alimentação, sucessor do benefício cesta básica e do atual benefício previsto na Lei 2.728, tem caráter de verba indenizatória e será concedido mensalmente por antecipação. Parágrafo 2º. O vale alimentação será devido no período dia em que o servidor estiver, inciso 1, ausente desde que justificadamente. 2. Em gozo de férias. 3. Em recesso escolar. 4. Compensando horas. E 5. Afastado pelo INSS. 6. Afastado através de licença remunerada por motivo de doença em pessoa da família. Parágrafo 3º. O vale alimentação não será devido, inciso 1, no período em que o servidor se ausentar do trabalho injustificadamente. 2. Nas demais hipóteses das licenças previstas no artigo 108 e seguintes, em que haja expressa previsão de não remuneração do licenciado. Parágrafo 4º. O vale alimentação será pago ao servidor cedido para o exercício em outro órgão quando o ônus da sua remuneração couber ao município de Nova Lima. Parágrafo 5º. O valor, a forma, as condições e o custeio do vale alimentação serão objeto de regulamentação por decreto, ficando autorizado, inclusive, o crédito direto ao servidor na folha de pagamento. Seção 3. Das gratificações e dos adicionais. Artigo 80. Além do vencimento e das vantagens previstas nesta lei, poderão ser deferidos aos servidores as seguintes gratificações e adicionais. Inciso 1. Gratificação de representação pelo exercício de cargo em comissão ou função de confiança. 2.
13º. 3. Gratificação de incentivo à docência. 4. Gratificação de produtividade fiscal. 5. Gratificação de participação em comissões. 6. Gratificação pelo desempenho de atividade especial. 7. Gratificação diretor escolar. 8. Gratificação secretário escolar. 9. Adicional pelo exercício de atividades insalubres ou perigosas. 10. Adicional pela prestação de serviço extraordinário. 11. Adicional noturno. E 12. Adicional de férias. Parágrafo único. Nenhuma das vantagens previstas neste artigo incorporam-se ao vencimento, ressalvados os casos indicados em lei. Artigo 81. O servidor poderá receber as gratificações previstas nos artigos 91, 92 e 93, nos casos definidos de acordo com os critérios e limitações constantes em regulamentação posterior por decreto. Subseção 1. Das gratificações pelo exercício de cargo em comissão ou função de confiança. Artigo 82. Ao servidor investido em cargo em comissão ou função de confiança, é devida uma gratificação pelo seu exercício. Artigo 83. Os cargos em comissão, destinados exclusivamente às atribuições de direção, chefia e assessoramento, são de livre nomeação e exoneração pela autoridade competente. Parágrafo único. Na hipótese de o servidor de carreira ocupar cargo em comissão, terá acréscimo de 30% sobre o seu vencimento no cargo efetivo ou o vencimento do cargo em comissão, o que for maior. Artigo 84. As funções de confiança, privativas de servidor efetivo, destinam-se exclusivamente às atribuições de direção, chefia e assessoramento. Parágrafo 1º. É vedada a concessão de gratificação de função ao servidor pelo exercício de assessoramento, quando em atividade for inerente ao exercício do cargo. Parágrafo 2º. Não perderá a gratificação de função o servidor que se ausentar em virtude de férias, luto, casamento, doença comprovada e serviço obrigatório por lei. Artigo 85. A designação para exercício de função de confiança é de competência do chefe do respectivo poder. Subseção 2. Da gratificação natalina. Artigo 86. A gratificação natalina corresponde a 1/12 da remuneração a que o servidor fizer jus no mês de dezembro, por mês de exercício, no respectivo ano. Parágrafo 1º. A fração igual ou superior a 15 dias será considerada como mês integral. Parágrafo 2º. Integram a remuneração para efeito de cálculo do 13º a média aritmética das vantagens pecuniárias permanentes e ou temporárias recebidas durante o ano. Artigo 87. O 13º vencimento será pago até o dia 20 do mês de dezembro de cada ano, conforme parâmetro estabelecido no artigo 86 desta lei. Artigo 88. O servidor exonerado perceberá a gratificação natalina proporcionalmente aos meses de efetivo exercício, calculado sobre a remuneração do mês da exoneração. Artigo 89. O servidor exonerado de cargo em comissão ou dispensado de função de confiança perceberá o 13º vencimento proporcionalmente aos meses de efetivo exercício, calculado sobre a remuneração do cargo ou função. Subseção 3. Gratificação de incentivo à docência. Artigo 90. Fica concedida a gratificação equivalente ao percentual de 20% do vencimento ao servidor público efetivo, no cargo de professor da educação básica, que exerça atividades de docência, assim entendida como o efetivo exercício do magistério, mediante ensinamento em sala de aula, para alunos matriculados nas escolas municipais. Parágrafo 1º. Somente fará jus à gratificação o professor que cumprir as metas de assiduidade e produtividade estabelecido por decreto, expedido pela autoridade competente. Parágrafo 2º. Caberá ao supervisor e ao diretor escolar, seguindo as diretrizes expedidas pela Secretaria Municipal de Educação, certificar o cumprimento dos requisitos a que se refere o parágrafo anterior, em periodicidade mensal, bem como estabelecer e atestar, em documento próprio, o cumprimento dos cronogramas de entrega de planejamento das aulas e correções de provas e trabalhos escolares. Parágrafo 3º. Caso o servidor esteja exercendo atividades fora do ambiente de sala de aula, não terá direito à gratificação. Parágrafo 4º.
enquanto durar o estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Municipal 10.065 e eventuais e futuras prorrogações, fica autorizado o pagamento do incentivo à docência previsto neste artigo a todos os professores da rede municipal de ensino, ainda que estejam exercendo atividades fora do ambiente de sala de aula. Parágrafo 5º. Em virtude do disposto no parágrafo anterior, fica suspensa, enquanto durar o estado de calamidade pública, a vigência dos decretos municipais e outras normas regulamentadoras que disponham sobre as metas de assiduidade e produtividade dos professores da rede municipal de ensino, bem como do disposto no parágrafo 3º deste artigo. Parágrafo 6º. A gratificação de que trata este artigo se incorporará ao vencimento para todos os efeitos legais. Subseção 4. Gratificação de produtividade fiscal. Artigo 91. Os servidores ocupantes de cargo de provimento efetivo que prestarem seus serviços na atividade de fiscalização de tributos, fiscalização sanitária, fiscalização de obras e posturas, fiscalização do meio ambiente e fiscalização de saúde, que atenderem aos requisitos da legislação específica, será devida gratificação de produtividade no percentual máximo de 30% sobre o seu vencimento, a ser calculada proporcionalmente conforme critérios de pontuação baseado em resultados de incrementos mensuráveis a serem estabelecidos por decreto. Subseção 5. Gratificação pela participação em comissões. Artigo 92. Poderá ser devida gratificação no valor limitado a 30% do vencimento ao servidor participante de comissões cujo decreto de constituição preveja expressamente seu pagamento. Parágrafo 1º. A administração pública estabelecerá, conforme critérios de atendimento ao interesse público, as comissões cujos participantes terão direito à gratificação. Parágrafo 2º. O percentual da gratificação, respeitado o limite estabelecido no caput, poderá variar conforme as atribuições de cada participante na comissão, considerados a responsabilidade e a complexidade de suas atribuições. Subseção 6. Gratificação pelo desempenho de atividades especial. Artigo 93. A gratificação pelo desempenho de atividades especial poderá ser devida ao servidor que desempenhar função que envolva, inciso 1, liderança de projetos ou equipe. 2. Prestar apoio técnico às comissões provisórias ou permanentes, quando solicitado, enquanto durar esta situação. Ou 3. Em função de particularidades relacionadas ao local ou natureza do trabalho. Parágrafo único. A gratificação a que se refere este artigo é limitada a 20% do vencimento do servidor, pelo período em que durar o desempenho da atividade. Artigo 93-A. A concessão da gratificação pela participação em comissões e da gratificação pelo desempenho de atividade especial, previstas no artigo 92 e 93 desta lei, fica limitada ao percentual de 4% do valor total das despesas com o pessoal do ano anterior. Parágrafo 1º. Para fins do disposto neste artigo, entende-se por despesa com o pessoal o valor total bruto gasto para o pagamento dos agentes políticos, dos ocupantes de cargos públicos efetivos e comissionados e dos contratos temporários por necessidade de excepcional interesse público da administração direta do Poder Executivo. Parágrafo 2º. Atingindo o percentual previsto no caput deste artigo, fica expressamente vedada a concessão de novas gratificações. Subseção 7. Gratificação diretor escolar. Artigo 94. Poderá ser concedida gratificação aos servidores públicos nomeados para o cargo de diretor escolar, cujo percentual varia conforme o número de alunos matriculados na escola, seguindo as faixas, inciso 1, 10% sobre o vencimento, quando houver 200 a 499 alunos matriculados. 2. 15% sobre o vencimento, quando houver 500 a 799 alunos matriculados. 3. 20% sobre o vencimento, quando houver 800 a 999 alunos matriculados. 4. 30% sobre o vencimento, quando houver mais de 1.000 alunos matriculados. Parágrafo único. A apuração do número de alunos por escola far-se-á através do censo escolar do ano anterior, que deverá ser encaminhado ao Departamento de Recursos Humanos até o dia 15 de fevereiro de cada ano. Subseção 8. Gratificação secretário escolar. Artigo 95. Poderá ser concedida a gratificação aos servidores públicos
detentores do cargo de secretário escolar, cujo percentual varia conforme o número de matriculados na escola, seguindo as faixas. 10% sobre o vencimento quando houver 200 a 499, 15% sobre o vencimento quando houver 500 a 799 alunos, inciso 3, 20% sobre o vencimento quando houver 800 a 999 alunos e 30% sobre o vencimento quando houver mais de 1.000 alunos matriculados. Parágrafo único. A apuração do número de alunos por escola far-se-á através do censo escolar do ano anterior, que deverá ser encaminhado ao Departamento de Recursos Humanos até o dia 15 de fevereiro de cada ano. Subseção 9 dos adicionais de insalubridade e periculosidade. Artigo 96. Os servidores que trabalham com habitual idade em locais ou atividades insalubres ou perigosas fazem jus a um adicional incidente sobre o menor valor da tabela de vencimentos do município, em percentual aplicado em conformidade com o nível de exposição ao agente insalubre, apurado em laudo técnico pericial, realizado a cargo do CIAS. Inciso 1. Insalubridade em grau mínimo, 10%. 2. Insalubridade em grau médio, 15%. E 3. Insalubridade em grau máximo, 20%. E o inciso 4. Periculosidade, 20%. Parágrafo 1º. Serão consideradas atividades ou operações insalubres aquelas que, por sua natureza, condições ou métodos de trabalho, exponham os servidores a agentes nocivos à saúde em razão da análise técnica e laudo pericial do CIAS, considerando sua natureza, habitualidade de contato e tempo de exposição aos seus efeitos. Parágrafo 2º. São consideradas atividades ou operações perigosas aquelas que, por sua natureza ou métodos de trabalho, impliquem o contato permanente com inflamáveis, explosivos, radiação ionizante, eletricidade de alta tensão ou exercício de função que envolva porte e manuseio de arma de fogo. Parágrafo 3º. O direito do adicional de insalubridade ou periculosidade cessa com a eliminação das condições ou dos riscos que deram causa à sua concessão. Parágrafo 4º. O servidor que fizer jus aos adicionais de insalubridade e periculosidade deverá optar por um deles, não sendo acumuláveis estas vantagens. Parágrafo 5º. Excepcionalmente, o servidor detentor do cargo efetivo de guarda civil municipal que exerça efetivamente as atribuições de seu cargo será devido adicional de periculosidade e incidente sobre o menor valor da tabela de vencimentos do município, cujo percentual corresponderá a 30%. Artigo 97. Haverá permanente controle da atividade do servidor em operações ou locais considerados insalubres ou perigosos. Parágrafo único. A servidora gestante poderá ser afastada, enquanto durar a gestação, da função classificada como insalubre ou perigosa, após avaliação do risco para o concepto pelo CIAS. Subseção 10 do adicional por serviço extraordinário. Artigo 98. O serviço extraordinário será remunerado com um acréscimo de 60% em relação à hora normal de trabalho. Parágrafo único. Na hipótese do serviço extraordinário ocorrer aos domingos, feriados ou dias de ponto facultativo, a hora normal será acrescida do percentual de 60%. Artigo 99. Somente será permitido serviços extraordinários para atender a situações excepcionais e temporárias, respeitado o limite máximo de 2 horas diárias, autorizada a compensação de horas, mediante a concessão da respectiva folga compensatória, dentro de um intervalo de 90 dias, contados da realização do serviço extraordinário. Parágrafo 1º. O serviço extraordinário e a compensação de horas previstos neste artigo serão precedidos de autorização expressa do chefe imediato. Parágrafo 2º. O adicional pela prestação do serviço extraordinário em nenhuma hipótese será incorporado ao vencimento. Subseção 11 do adicional noturno. Artigo 100. O serviço noturno, prestado em horário compreendido entre 22 de um dia e 5 horas do dia seguinte, terá o valor da hora acrescido de mais 20%, computando-se cada hora como 52 minutos e 30 segundos. Parágrafo único. Em se tratando de serviços extraordinários, o acréscimo de que trata este artigo obedecerá ao que dispõe o artigo 98 desta lei. Subseção 12 do adicional de férias. Artigo 101.
Independentemente de solicitação, será pago ao servidor por ocasião das férias um adicional de um terço da remuneração correspondente no período de férias. Parágrafo 1º. No caso do servidor exercer o cargo em comissão ou função de confiança, a respectiva vantagem será considerada no cálculo do adicional de que trata este artigo. Parágrafo 2º. Integra a remuneração, para efeito de cálculo do adicional, a média aritmética das vantagens pecuniárias, permanentes ou temporárias, recebidas durante o período aquisitivo. Artigo 102. O servidor em regime de acumulação lícita perceberá o adicional de férias correspondente à remuneração de cada cargo exercido. Capítulo 5 das férias, artigo 103. O servidor gozará 30 dias de férias por ano, concedidas de acordo com a escala organizada pelo secretário da pasta, ouvido o secretário municipal da administração, podendo ser divididas em até 3 períodos, desde que nenhum seja inferior a 10 dias. Parágrafo 1º. Somente depois de 12 meses de exercício, o servidor terá direito a férias na seguinte proporção. Inciso 1. 30 dias corridos quando não houver faltado ao serviço mais de 5 vezes sem justificativa. 2. 24 dias corridos quando houver tido de 6 a 14 faltas. 3. 18 dias corridos quando houver tido 15 a 23 faltas. 4. 12 dias corridos quando houver tido de 24 a 32 faltas. Parágrafo 2º. As férias serão usufruídas nos 12 meses seguintes ao período aquisitivo. Parágrafo 3º. Se as férias não forem usufruídas no prazo do parágrafo anterior, deverão ser pagas acrescidas de 100% sem prejuízo de sua concessão. Parágrafo 4º. O aviso de férias ao servidor deverá ser dado com 30 dias de antecedência. Parágrafo 5º. A escala de férias poderá ser alterada pelo secretário municipal de administração, desde que respeite o prazo de 30 dias de aviso ao servidor. Parágrafo 6º. Durante as férias, o servidor terá direito ao vencimento integral, acrescido da média aritmética das vantagens pecuniárias, permanentes e ou temporárias, recebidas durante o período aquisitivo, mais o adicional de um terço sobre este valor, cujo pagamento dar-se-á antes do gozo. Parágrafo 7º. Os professores, lotados nas escolas municipais, gozarão férias de 30 dias consecutivos durante o mês de janeiro. No mês de julho, durante as férias escolares, os professores estarão em período de recesso. Parágrafo 8º. É proibida a acumulação de férias, salvo por imperiosa necessidade do serviço e pelo máximo de 2 períodos, atestada a necessidade pelo chefe imediato do servidor. Artigo 104. Fica suspenso o período aquisitivo de férias do servidor que, nesse interstício, houver gozado das licenças a que se referem os incisos 2 e 4 do artigo 108 desta lei. Artigo 105. O servidor exonerado, sem ter gozado de férias a que tenha feito jus, será delas indenizado, incluindo-se o adicional de férias, à razão de 1/12 por mês trabalhado. Artigo 105-A. Aplica-se aos agentes políticos o disposto nos artigos 101 a 105 desta lei. Parágrafo único. O período de férias do vice-prefeito, dos secretários municipais adjuntos e cargos correlatos será definido pelo prefeito. Capítulo 6 da assistência à saúde. Artigo 106. A assistência à saúde em favor dos servidores públicos do município de Nova Lima obedecerá às normas da Lei 2.349, suas atualizações e regulamentações posteriores. Capítulo 7 da acumulação. Artigo 107. Ressalvados os casos previstos na Constituição da República, é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos. Parágrafo 1º. A proibição de acumular estende-se a cargos, empregos e funções em autarquias, fundações públicas, empresas públicas, sociedade de economia mista da União, Estados, municípios DF e dos territórios. Parágrafo 2º. A acumulação de cargos, ainda que lícita, fica condicionada à comprovação da compatibilidade de horários. Parágrafo 3º. Considera-se acumulação proibida a percepção de vencimento de cargo ou emprego público efetivo com proventos da inatividade, salvo quando os cargos de que decorram essas remunerações forem acumuláveis na atividade, bem como
a acumulação dos proventos com a remuneração de cargo eletivo e cargo em comissão, declarado em lei de livre nomeação e exoneração, conforme hipóteses estabelecidas na Constituição da República.